princípio, a proposta inicial do projeto era pensar o lazer no Rio de Janeiro. E isso foi no segundo semestre de 2014. E assim, era impossível não pensar no lazer do Rio de Janeiro de uma forma mais democrática, mais aberta, principalmente por conta das manifestações que rolaram em 2013, né? Meio que tinha rolado uma grande comoção, assim, tanto da juventude brasileira, de modo geral, quanto principalmente do Rio, assim. Teve aquele caso da Alerj, enfim. Então, assim, a gente começou a observar que esse pensamento de lazer teria que ser de dentro para fora, assim. A gente queria fazer esse retorno de olhar mais para a cidade, de olhar os espaços abertos, os espaços de convívio. E aí, bom, a gente tinha pensado a princípio numa plataforma que pudesse distribuir mostrar primeiramente ao usuário uma área livre do lado da casa dessa pessoa e tal, e de alguma forma, assim, com a ocupação a gente via que poderia trazer uma série de benefícios, né? Tipo, além do benefício de sair pra rua e tal, e sair um pouco desse mundo virtual que a gente percebe que está muito introjetado na gente, o lance da segurança que a gente percebeu que poderia ser cobrada, né? Toda uma infraestrutura que poderia ser cobrada a partir do uso desse espaço. Então, assim, a gente dividiu, porque o trama existe, né? Diversas iniciativas espontâneas que aconteciam pela cidade e não conversavam entre si. E isso era em 2014, no segundo semestre de 2014, mas ainda rola bastante, mas a gente percebe um pouco mais de articulação, assim. A gente vê iniciativas conversando mais, principalmente com a prefeitura, assim. Então, por mais que seja um pouco difícil, mas essa conversa, a gente tem percebido mais esse anseio de um modo geral. O Trama, a princípio, era uma plataforma digital. Só que conforme a gente foi fazendo o projeto, que a princípio era de faculdade, então não tinha a gente não tinha essa paixão ainda muito forte, a gente foi percebendo que uma plataforma digital seria muito bacana e tal, mas que talvez não tivesse gente para usar, assim. A gente não tinha rede, a gente não conhecia pessoas que faziam esse tipo de coisa. A gente não conhecia as pessoas que botavam a cara na rua e promoviam esses encontros. Não conhecíamos ninguém desse mundo colaborativo, né? E aí o primeiro passo foi conhecer o pessoal do Catete 92, não sei se vocês conhecem, que era uma casa colaborativa no Catete, né? E numa vila no Catete. E assim, ela já não existe mais, mas era uma ideia vinda da Laboriosa, que é um Pinóquio também, que é de São Paulo, que também já, infelizmente, ela foi, mas enfim, esse tipo de projeto eu sempre encaro como algo abundante, porque a ideia fica, e assim, por mais que as iniciativas elas tenham esse ciclo de início e fim, as ideias ficam no ar e principalmente as pessoas conseguem absorver esse tipo de coisa e promover elas mesmas esse tipo de iniciativa. Então, no fim das contas, a gente se transformou num coletivo, até mesmo para conhecer esse mundo. Nos tornamos 20, em torno de 15 a 20, porque depois que a gente saiu da PUC, a gente conheceu tantas outras pessoas que estavam interessadas em ajudar no nosso projeto, que acreditavam nos ideais, que acreditavam nas propostas que o Trama trazia, e que na verdade não era o Trama que trazia, assim. Depois a gente percebeu que era mesmo a voz das ruas, era a voz da juventude, era a voz que a galera... Era o que, assim, a gente percebia que estava todo mundo, assim, num reboliço, numa agonia, e ninguém sabia muito bem como expor isso, como exteriorizar esse tipo de sentimento.
O Trama veio inicialmente para o lazer, mas aí a gente começou a perceber que ele era mais que isso quando percebemos que o que a gente estava fazendo era não só a ocupação de rua, mas principalmente a articulação de rede. Quando a gente juntava um empreendedor, que a ideia era juntar empreendedores, pequenos empreendedores, que não tinham espaço no Rio de Janeiro e que queriam pôr o seu trabalho na rua, queriam conhecer pessoas, juntar esses espaços que eram ociosos, ou ao mesmo tempo, a gente tinha São Salvador e tinha, por exemplo, o BG, né, que é o Baixo Gávea, que eram hiperlotados, assim, tiveram 1000 problemas, tanto durante a Copa, com o lance de jardim que foi pisoteado, e São Salvador tinha grandes problemas com a vizinhança, exatamente com barulho, e em compensação a gente tinha praças, espaços que não eram utilizados de jeito nenhum, assim, que tinham uma infraestrutura boa, assim, eu falo em questão de espaço e tal, segurança sempre é um pouco mais difícil e tal, mas conforme a gente ocupava essas ruas, esses espaços, mais a gente podia exigir em questão de infraestrutura e de segurança. E aí o Trama virou coletivo. Viramos 15 e aí a gente começou a fazer essa articulação de fato, assim, conhecendo pessoas, a gente conheceu o Catete 92 a fundo, fizemos várias reuniões e a gente fez eventos e conheceu o grupo, assim, na verdade foi uma grande inspiração pra gente, porque a princípio, é uma ideia de 4 jovens. A grande questão ali era o espaço de todo mundo se responsabiliza por esse espaço e vamos ver no que dá, assim, era um espaço de muito conhecimento o tempo todo. Aí isso tudo motivou a gente, porque também era como eu disse no início, era um sentimento que estava latente na maioria da galera que eu conversava. E aí a gente já tem 1 ano e meio, né, quase 2 anos. Efetivamente, como coletivo, a gente começou em 2015 e aí a gente começou a fazer esses eventos e tal de nós chamados de nós culturais. Esses nós culturais eram nada mais do que chamar empreendedores que queriam, como a gente tinha falado, que queriam testar, que queriam conhecer pessoas, ou seja, o foco no Trama é pessoas e esse contato, assim, esse contato entre pessoas. Então, quando a gente coloca artistas, músicos, comida artesanal e tal, num espaço aberto, a gente na verdade é tudo muito empírico, assim, a gente vamos ver o que dá de fato. E aí a gente ia percebendo que a galera ia se engajando. Por exemplo, a gente fez na Praça do Ítica no Flamengo, e uma senhora desceu e falou que há 15 anos, ela mora lá há 15 anos e ela nunca tinha visto nada acontecer por lá. Aí, a partir disso, a gente começou a fazer bastante intervenções, né, para saber o que a galera estava pensando, para que a gente pudesse até aprimorar mesmo em questão de ideal. Eu fui trabalhar, estagiar um tempo na benfeitoria, e a benfeitoria é uma plataforma de impacto social. Assim, eles colocam assim, que é um grupo de pessoas que promovem impacto social na cidade e no seu entorno. E assim, foram 3 meses, mas foi uma mega experiência em questão de conhecimento mesmo, assim, conhecimento exponencial. E o que eu percebi é que tudo isso já estava acontecendo, não no Brasil, quer dizer, no Brasil estava acontecendo, já acontece, aliás, na favela há muito tempo, que é a economia solidária, né, tipo, economia compartilhada, mas para o grande público ainda era algo muito novo, porque como confiar em pessoas que você nunca viu, como financiamento coletivo, que é isso, crowdfunding, esses nomes, crowdsourcing e tal. Mas tudo isso interessa a gente, porque a gente acredita muito
na questão do ciclo da abundância, que é quando a gente passa a usar recursos intangíveis que são abundantes por si só. Uma das coisas que a gente tem feito, além desses eventos mais pontuais, que são os nós culturais, são os pulsos do trauma. A gente faz encontros, promove encontros abertos e reuniões abertas, justamente para pensar sobre as coisas que acontecem no Rio, assim. A gente, por enquanto, tem uma abrangência pequena, porque, como a gente veio da PUC, grande parte das pessoas que colam nos encontros e tal são da Zona Sul, Centro e tal. Mas a gente tem crescido essa rede justamente porque a gente está correndo atrás, sabe? É complicado pensar em algo que a gente chame de rede, que não se conecta com o Rio de Janeiro inteiro, que não se conecta com um organismo inteiro, né? E aí, no final das contas, a gente se pergunta qual a importância disso para a cidade, né? Disso tudo que esses malucos do trauma fazem, tipo, e os malucos do meu Rio e tal. Bom, a gente redescobre e valoriza os espaços urbanos com essas iniciativas coletivas, usando cultura e arte como ferramentas de transformação. E uma das últimas coisas que a gente fez foi o Map Jam, que foi em parceria com o site Shareable, que promove, é um site de jornalismo colaborativo, assim, a bem dizer. E nos juntamos também com o Meu Rio e a Casa da Juventude para mapear as iniciativas colaborativas no Rio de Janeiro. A grande questão que fica é, tipo, que a gente está articulando cada vez mais com pessoas do Rio inteiro, da Zona Oeste, Zona Sul, Centro, Baixada. Aí aqui a gente, né, diz brevemente quem poderia usar, né? Quem poderia usar o Trauma, a plataforma do Trauma, que é desde produtores culturais, agentes transformadores, microempreendedores, coletivos, educadores, para trabalhar melhor essa questão da geografia, enfim, da geografia não só, né, mas política e tal, e trabalhar a questão da articulação de rede. Para quem trabalha com coletivo, é um grande desafio, né? Como se tornar sustentável e até mesmo acredito que isso seja um dos impedimentos do engajamento dos jovens, assim, tipo, como é que eu vou parar minha faculdade, como é que eu vou parar o meu trabalho, o meu estágio para me engajar numa causa ou para pôr o meu projeto na rua, assim. Eu aconselho que é fazer mesmo, assim, não tem muito segredo, porque com o fazer a gente percebe e vai descobrindo os nichos e os caminhos que são feitos quase que naturalmente quando a gente de fato se propõe a fazer algo, né?